Tudo ok. Então, o que eu vou dialogar? Qual é a minha temática? E tremendamente honrado e lisonjeado com esse convite. Eu vou dialogar sobre o arquivo e os arquivistas como protagonistas, fazendo uma homenagem, fazendo uma justa homenagem a esse profissional, sobre o protagonismo desse profissional nesta transformação digital que está acontecendo no Poder Judiciário brasileiro. Essa transformação digital, ela perpassa basicamente três ambientes ou três entidades: a gestão, a preservação e o acesso. O objetivo desta fala, desse diálogo que eu quero ter, é trazer para o debate a necessidade da consideração dos referenciais da arquivologia, referenciais científicos. Por que isso nos preocupa? Porque em determinadas instituições que não têm a liderança como o judiciário brasileiro, essa transformação digital ela ocorre, às vezes, afastada dos princípios científicos. Isso é muito sério. Como o professor Jaime falou anteriormente, a necessidade de considerar o arquivista como uma carreira de Estado, importante, garantidora da segurança jurídica das pessoas. É muito importante, porque se essa transformação digital não for feita com segurança, com cadeia de custódia, com preservação, nós teremos um problema de insegurança jurídica. Essa transformação toda, ela tem que ser feita também com esse apoio do profissional que tem esse viés pedagógico de levar o cidadão para o seu exercício da cidadania, o conduzir, o levar os documentos, a transparência ativa. Ele oferece para o coletivo da cidadania um sentimento de posse dos documentos e dos ambientes e das plataformas onde tem documentos, informações e dados. Ele consegue passar a consciência para esse cidadão do sentimento de propriedade, de posse, e, ao mesmo tempo, que esse cidadão possa voltar nesses repositórios para consultar estas informações, se são verdadeiras, se são autênticas, se são orgânicas e se são garantidoras dos seus direitos. Que antecedentes nós temos antes de iniciar a dialogar sobre essa transformação digital? Bem, inicialmente, nós temos um antecedente de que essa transformação digital, ela vem substituindo de forma sem precedentes toda a produção que existia de documentos e informações antes em suportes analógicos. Geralmente suporte papel, e que tinham uma sistemática e uma autogarantia daquele suporte de preservação. Não à toa que inúmeras instituições, mesmo não aplicando requisitos arquivísticos, contavam com o uso desse documento no futuro, porque um documento em papel, um processo em papel, ao preservar, ao produzir e guardá-lo num determinado ambiente, cuide, não é preservá-lo, guardá-lo é diferente. Mesmo assim, eu tinha segurança de recuperar esse documento no futuro e ele seria recuperado autêntico. Com a transformação digital, isso mudou de forma impressionante. Os fundamentos mudaram. Houve uma ruptura epistêmica da área. Se eu produzir um documento digital hoje e deixar esse documento digital em um determinado depósito digital que não tem os requisitos adequados, se eu recuperar esse documento no futuro, ele não será mais autêntico. Ele não terá garantia de autenticidade. Ele poderá ter sido adulterado, falsificado, emendado e não servirá para o exercício pleno da cidadania dessas pessoas. Também uma crença de que ao assinar digitalmente um documento, ele se torna um documento autêntico e preservado. Nem uma coisa nem outra, né? A assinatura digital garante autoria, com princípio de não repúdio jurídico. Um sonho que implementar backups e replicações destes acervos é o mesmo que preservação digital sistêmica. Também não é. Da mesma forma, não é.
Olhem como eu estou tratando sobre antecedentes que sistematicamente nos levam aos referenciais da área, científicos e deste profissional. Ainda acreditar que guardar esses documentos digitais em qualquer lugar, mesmo que sem requisitos, como a desembargadora Ana Maria falou, sem guardar num RDC-ARC, sem guardar num repositório digital, achar que eles seriam guardados autênticos. Não, sob hipótese alguma. É necessário que existam normas, padrões, modelos e requisitos para garantir a segurança jurídica das pessoas. Por último, reinventar uma roda que foi, ademais de muito bem criada e aprimorada pela pesquisa científica da arquivologia, e ainda achar que sem o profissional, sem o arquivista, o talento da transformação digital, também o toque humano, né? O arquivista é o toque humano da indústria 5.0 ou da sociedade 5.0. Nós poderíamos fazer uma transformação digital. Não, não poderemos. E é isso que o judiciário vem nos ensinando com a sua liderança. O judiciário brasileiro, CNJ, os tribunais vêm nos mostrando esta liderança baseada em requisitos. Se eu pudesse, então, sintetizar e endereçar esses desafios, é o tema do evento, desse brilhante evento, muito bem organizado, que já é um sucesso, pelas falas, pela oportunização do diálogo e por tudo que nós estamos vendo de programação. Se eu pudesse endereçar esses desafios e pontos fracos da transformação digital, com toda certeza, a necessidade do talento e do protagonismo do arquivista. Faz toda a diferença aqueles tribunais que têm arquivistas no seu quadro. Faz toda a diferença aqueles tribunais que, ao contratar, seu modelo não é um modelo de ter um profissional, mas de contratar, mas que contratam serviços com arquivistas, com profissionais. Nós estamos, ou nós chegaremos à indústria 5.0, que é o retorno do toque humano, né? Enquanto que a Revolução 4.0 teve seu foco em melhorar os produtos, perdão que eu passei aqui, ou em pensar a questão dos dados, dos sistemas, da tecnologia, dos equipamentos, o que a indústria 5.0 nos trouxe? O toque humano, o profissional, a necessidade do cuidado humano. E esse cuidado humano como protagonista da gestão da tecnologia, que é implementada como serviço da sociedade. Uma sociedade que está cada vez mais exigente. Um usuário, um bacharel do direito, um desembargador, que ele quer documentos online, que ele quer documentos e dados, e documentos em dados. Ele quer que essa digitalização que é feita no judiciário esteja transparente, acessível e transparente. Essa é a sociedade 5.0. Então, é claro que o protagonismo é desse profissional, o arquivista, que é esse pedagogo no exercício da cidadania, no tocante aos documentos e informações. Ademais, ele é um arquiteto desse ecossistema complexo de gestão, preservação e acesso dos documentos de arquivo. Esse profissional que é regulamentado em lei, na Lei 6546, que regulamenta o exercício das profissões de arquivista e de técnico de arquivo. Ele, como protagonista desta transformação digital, que vai dizer que a digitalização tem que ser baseada em requisitos, que a produção de documentos nato-digitais tem que ser orientada por modelos de requisitos, que uma digitalização tem que ser preservada, não basta digitalizar e assinar digitalmente um documento e achar que ele vai ser preservado ao longo do tempo por estar assinado digitalmente. Ele precisa ser preservado. Então, que referenciais eu poderia destacar desse profissional, da contribuição
relevante desse profissional para essa sociedade 5.0. A transformação digital tem requisitos, procedimentos e metodologias. A produção de documentos nato-digitais requer a adoção de requisitos da gestão de documentos através de modelos. Foi assim que o mundo inteiro caminhou. Estados Unidos tem o seu modelo de gestão de documentos. A União Europeia tem o seu, é o MOREC. Estados Unidos é o DOD 5015. A Austrália tem o seu modelo. E o Brasil criou inicialmente o seu modelo, o EARC Brasil. E muito em seguida, o judiciário brasileiro criou o seu modelo mais específico ainda, o MOREC Jus. Então, veja, nós somos um país que tem 2 modelos de requisitos para a gestão de documentos. O EARC Brasil, que inclusive com nova versão revisada agora, aplicável ao Executivo e ao Legislativo, e o MOREC Jus para o Judiciário. Outro referencial, o arquivamento é o imperativo jurídico, é outra preocupação. Produzirmos nas organizações documentos e processos e não arquivá-los. Manter esses documentos no ambiente de gestão, no ambiente online. Os documentos precisam ser arquivados. Não basta colocar um tag, não basta colocar uma mensagem arquivado se ele continua no ambiente de gestão. Ele tem que sair e ir para aquele ambiente digital RDC-ARC, que a desembargadora falou, que os outros membros que me antecederam nesta mesa brilhante falaram. O repositório digital confiável, lugar de preservação e de memória. A preservação digital ela tem que ser implementada, auditada e certificada. A cadeia de custódia digital é requisito fundamental para a garantia da autenticidade e confiabilidade. Um referencial interdisciplinar com o direito, mas que estava muito ligado à prova, ao ato de captura e cotejamento da prova no processo judicial. Agora nós estamos falando de uma cadeia de custódia digital que se aplica a todos os documentos digitais, dada a complexidade do documento digital, a especificidade, a fragilidade e a necessidade de preservação digital sistêmica. A assinatura digital, ela garante a autoria e o princípio de não repúdio. Não garante a autenticidade. Ademais, precisa ser arquivada. Uma PKI requer um RDC, requer um repositório digital confiável. Porque as assinaturas têm validade, têm uma data, precisam de carimbos de tempo e precisam de um ambiente. Porque os documentos, ao longo do tempo, serão migrados, convertidos, o PDF-A será substituído em um determinado momento. E essas assinaturas precisam ser homologadas por um ambiente que será auditado e certificado. Temáticas que serão amplamente apresentadas nesse evento. Os documentos de caráter permanente e histórico são imprescritíveis e inalienáveis. Tem que estar em um repositório digital confiável. Um processo judicial eletrônico não pode ser mantido no sistema de gestão processual, no PJE, no EPROC ou qualquer outro. Nem um processo administrativo. Ao ser de caráter permanente, eles têm que estar arquivados no ambiente de preservação e um repositório arquivístico digital confiável. Isso são normas, isso são padrões, é o modelo OAIS muito bem apresentado pela diretora do Arquivo Nacional. Então, são requisitos que esse profissional tem domínio. E o acesso e a transparência ativa tem que ser implementado com plataformas que implementem requisitos. Eu não posso dar o acesso num site qualquer. Eu não posso dar o acesso num ambiente que não tem requisitos. Ademais, aqui eu traria inúmeros outros referenciais sobre essa transformação digital, que muda o modelo de negócio, que tem que cuidar do talento, que tem que se preocupar com a autenticidade. Essas transformações digitais no Brasil, para que elas realmente sejam consideradas, elas têm que acionar ao menos uma de 4 alavancas-chave de valor. São elas:
os modelos de negócio. Isso quer dizer que, ao transformar digitalmente uma instituição, nós vamos mudar a forma de operar determinados modelos, determinados sistemas e processos de negócio. Conectividade, o engajamento em tempo real, processos com foco na experiência do cliente, automação e agilidade, e analytics, uma cultura de dados, apresentado pelos que me antecederam também. Nós queremos dados, nós queremos transparência, nós queremos documentos e dados para reuso, análise, tratamento e tomada de decisão. Pois bem, vamos passar cada uma dessas alavancas. Modelo de negócio nos arquivos. Que novas formas seriam essas? A desoneração do sistema de gestão processual. Já ficou claro no mundo inteiro, não só no Brasil, que os sistemas de produção e manutenção de documentos, eles não podem ficar com os documentos para sempre, ad eternum. Seja pela questão legal da Lei 8.159, que os documentos têm que estar arquivados, mas pela questão de que os sistemas entrariam em colapso. Eu tenho que desonerar e arquivar em um repositório digital confiável. Uma regra de negócio mais simplificada, voltada ao preservamento, à preservação. Arquive e desarquive quando necessário. O arquivamento dos processos em pacotes OAIS, CIP, quer dizer, eu tenho que seguir uma determinada norma, uma determinada regra. A cadeia de custódia digital dos documentos e processos. Arquivamento e garantia da confiabilidade e da confidencialidade. O repositório digital confiável para a Lei Geral de Proteção de Dados. Como que eu protegerei os dados dos cidadãos, mantendo esses dados em plataformas online, disponíveis, acessíveis e mais facilmente adulteráveis, com capacidade de invasão. É por isso que existe o arquivamento. É para isso que existe esse modelo internacional seguro, confiável, que retira do online e arquiva esses documentos no ambiente digital offline, off-site. É isso que garante a segurança plena desses documentos. Uma cultura da transparência, com plataformas que disponibilizam todo documento que não esteja classificado em grau de sigilo e passe pelos requisitos de privacidade e proteção de dados. Segunda alavanca de valor, conectividade em arquivos. Que referenciais que nós temos da transformação digital e desses profissionais? As plataformas de acesso e transparência ativa, que estimulem esse acesso. Aí o fazer pedagógico do arquivista, de levar o cidadão, de levá-lo ao seu pleno exercício da cidadania, ao estimular a busca nos portais de acesso e transparência, permitindo o cruzamento desses dados, visualização, tratamento, mineração e curadoria digital desses documentos. O plano de classificação de documentos, agora nessa transformação digital, ele não vai mais para a internet somente em formato PDF, que é um formato plano, mas que não permite reuso, não permite análises e cruzamentos. Fazer cruzamentos e análises entre as séries e entre os assuntos processuais. Que o bacharel do direito possa começar a fazer análises e cruzamentos. É para isso que nós temos que passar agora a arquivar documentos em dados e documentos com dados, inclusive o plano de classificação, inclusive a tabela de temporalidade. Essa é uma demanda atual, que nós, cidadãos, temos que cobrar. Eu preciso do plano de classificação em dados na plataforma desse tribunal, na plataforma de acesso e transparência. Exportações e cruzamentos. Mudar o viés do acesso aos documentos de arquivo por e-mail para acesso e transparência em plataformas de transparência ativa. Não imaginar que um usuário
um pesquisador, um advogado, um historiador, um sociólogo vai pedir um documento numa sexta-feira tardinha e que, se o ambiente não estiver funcionando, o órgão já está em recesso de final de semana, ele só vai ser respondido com aquele acesso documental na segunda-feira. Não, porque nós vivemos hoje numa sociedade digital, numa sociedade 5.0, com demandas mais específicas. Também os processos, com um foco na experiência do cliente. Outra alavanca-chave para essa transformação digital. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que patrimonializar. Eu tenho que atribuir aos meus documentos aquilo que eu já fazia, eu, arquivista, com os documentos, com os processos, dando essa sensação de bem do cidadão. Reconhecendo que o cidadão reconheça aquele material como seu, como um material de posse, que integre o seu conjunto de bens. Olhe que agora, não só os documentos, agora eu tenho que levar esse cidadão também para onde? Para um ambiente, uma plataforma, um lugar. Assim como esse cidadão, ele reconhecia aquele arquivo que estava lá naquela determinada praça, ou rua, ou avenida, aquela biblioteca, que também era seu patrimônio física, agora ele precisa de um lugar digital. Ele precisa saber aonde digitalmente que ele vai encontrar esses documentos. Então, é esta pergunta. Além do arquivo, lugar físico do TJDFT, do TST, do STM, do STF, eu, cidadão, preciso passar a reconhecer quais são esses lugares agora digitais que eu posso consultar. Por quê? Porque George Simmons já nos dizia que, embora a memória seja basicamente um processo interno, a sua projeção ela não se realiza num vazio. A memória precisa de um espaço para ser ativada e estimulada. Os documentos arquivísticos, como registros, que precisam de um lugar de ativação, de ressignificação. O lugar seria esta plataforma, esse ambiente de acesso e transparência ativa. Eu não tenho que pensar que para o cidadão vai ser, por exemplo, um sistema de gestão processual. Não, ele tem que ser um ambiente para o cidadão, para o usuário, com requisitos arquivísticos, com navegação multinível, com enriquecimento dos documentos, com plano de classificação, com tabelas de temporalidades, contemplando normas, padrões, modelos e requisitos. Como bem está aqui representado pela plataforma, por esta plataforma de acesso e transparência ativa do TJDFT. Esse já é um caso de patrimonialização. Eu já tenho este lugar do TJDFT como meu. Eu uso esse lugar nas minhas aulas. Esse lugar, ele já foi elogiado internacionalmente. Esse lugar, ele está indexado lá na Artefactual, lá na empresa que desenvolve o Atom, que é a ferramenta ou o software livre que está por trás dessa plataforma. Não é o software que importa, não. Claro que não. Não é a marca, não é o sistema específico. O que importa é o lugar e o conteúdo que está disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Onde eu posso navegar por essas descrições arquivísticas e eu posso fazer cruzamentos, análises, exportações. Eu posso aplicar inteligência artificial. Eu posso tirar um CSV, um arquivo separado por vírgula, que é dados, são dados, para cruzar as tipologias, as temporalidades. Aqui está o do STJ. O STJ deu um nome para essa plataforma, se chamou de Arquivo Cidadão. Aqui está o do TSE, está interno ainda, está ali o endereço, mas é interno.
E olhem como eu já estou ansioso para poder patrimonializar esse átom do TSE, esse lugar de acesso à memória, esse lugar de ressignificação, aquilo que George Simmons nos diz, esse lugar de ativação da memória, que eu vou encontrar os documentos, que eu vou utilizá-los, eu vou planificá-los. Aqui está, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aqui, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Está lá o endereço, acervo-permanente.tjrs.jus.br. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou patrimonializando. E os pesquisadores vão patrimonializar. Vão passar a ter um sentido de seu. Aqui está o Arquimedes. Mais uma ferramenta do STM, que é o lugar de acesso e transparência ativa, de acesso a documentos, de cruzamentos, de análises. Aqui está do MP do Rio de Janeiro, o MPRJ. Aqui está da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, Atom JFRS Jus BR. Vejam, acesso é uma coisa, difusão é outra. Acesso requer pedido, demanda. Acesso pode ser por um e-mail, acesso pode ser por um telefonema, acesso pode ser por um pedido, acesso pode ser, inclusive pela plataforma, de algo que eu não encontrei online. Mas a difusão é muito mais profunda e muito mais sociedade 5.0. E indústria 5.0. E transformação digital sistêmica. Eu não preciso pedir. Esses documentos já estarão online e disponíveis e capazes de serem reusados, tratados e analisados em uma transparência plena dos documentos de cidadão. Falamos, por último, então, da última alavanca, Analytics em arquivos. A melhor tomada de decisão e de cultura de dados. Uma cultura de dados que nós estamos transformando digitalmente nas organizações e, antes, nós produzimos documentos arquivísticos com uma exibição plana, um PDF, por exemplo. Agora, nós passamos a produzir esse mesmo documento arquivístico, mas nós colocamos esse documento com dados. Além do documento, mais dados. Um exemplo, uma planta de engenharia, em que eu tenho uma exibição plana dela, uma planta de engenharia, mas eu, ao arquivar, ao produzir e ao preservar, eu coloco os dados desta planta dentro, pensando nessa sociedade 5.0, para o reuso, para o tratamento, para os dados abertos. Uma fotografia de um evento, que ao invés de eu só preservar a fotografia em JPEG, plana, ou TIFF, manifestada, eu tenho essa fotografia com dados preservada também. O seu formato com dados crus, .RAW, os fotógrafos vão se reconhecer. Ou .NEF, que são os dados crus. Ou então, um processo judicial que anexa o XML, o DTD desses documentos. E ainda temos os documentos arquivísticos em dados, aonde o próprio documento está em formato de dados, em dados. Eu posso exportar destas plataformas, como um caso que eu apresento aqui em CSV. Aqui eu exemplifiquei com o site do MPRJ, essa plataforma de transparência ativa, de acesso, como do TJDFT, como o Arquimedes e etc. E aí que eu usei uma ferramenta qualquer para cruzamento de dados, o Weka, muito utilizado na graduação para tratar dados, para fazer inteligência artificial, para dialogar com os dados. Cada vez mais a cidadania vem cruzando, analisando e minerando esses dados. No entanto, para que a gente capte o valor criado dessas alavancas, nós precisamos de estratégia, capacidades, organização, e eu deixei grifado porque são os talentos e a cultura. É aqui que eu quero fazer
o principal destaque: os talentos na organização. Embora nós estejamos fazendo muito bem a transformação digital, os talentos têm sido um calcanhar de Aquiles, ou seja, um ponto nevrálgico nas transformações digitais. Aqui a gente consegue apresentar, pelos dados da transformação digital, de análise de maturidade, aonde todos os níveis de análise de transformação digital vão caminhando bem, exceto talentos e disseminação do conhecimento. São desafios. Esse é o objetivo desse evento. Tentar destacar os desafios. É isso que eu tentei fazer. Desafios, talento, o profissional, o arquivista, esse profissional que recebe novamente meus parabéns pelo seu dia como protagonista e ator dessa transformação digital e indústria 5.0, que atende a demandas tão relevantes da sociedade, que leva esse cidadão para o seu exercício pleno da cidadania baseada em documentos, informações, seus processos judiciais para o exercício pleno da cidadania, mas que ele garante todo um ecossistema, ele não está simplesmente focando no acesso, na transparência. É desde a digitalização, que tem que ser feita uma digitalização em cadeia de custódia. É desde a produção dos processos judiciais, que tem que ser feita com requisitos. Porque se esse processo não foi produzido com requisitos, não dá para esquentar ao longo do tempo. Desculpe a palavra esquentar. Não dá para torná-lo autêntico. É impossível. Ou nasce autêntico, ou não se transformará em autêntico. Eu até posso transformá-lo em autenticado, mas não em autêntico. Por isso a necessidade desse profissional com esta formação sólida, com esses requisitos e com todo esse reconhecimento que foi muito bem apresentado pelos que me antecederam. Então, com esta fala, com esse diálogo, que eu tentei levantar a problemática da transformação digital, ao mesmo tempo reconhecer o protagonismo e a liderança do judiciário brasileiro, que está de parabéns pelos seus repositórios arquivísticos digitais confiáveis, pelos seus sistemas de gestão, pelo reconhecimento das iniciativas que estão sendo levadas a cabo. Parabéns ao IBICT pela ferramenta desenvolvida com o TJDFT, o IPATIA, vai ter apresentação nesse evento. As falas da desembargadora de software livre, de preservação digital, de repositório digital confiável, mas nós temos que pensar nesse profissional, dentro das instituições, dentro dos tribunais, assessorando e auxiliando nessa transformação digital. Muito obrigado pela oportunidade, estou muito realizado, muito feliz, e a minha última palavra: parabéns, arquivistas, pelo seu dia.